Paz do Senhor, irmãos, amém? Estava numa dúvida ali terrível. Ou cantava durante o louvor, ou ficava sem voz para pregar. Tive que me segurar, porque são hinos que eu gosto muito. Mas Deus vai abençoar que a minha voz vai aguentar até o final da mensagem. Queria te convidar, meus irmãos, a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de 7 a 9. Você pode ficar sentado mesmo. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 a 9. Amém? Disse o Senhor, certamente... Só um minuto, irmãos, vou interromper. O pastor pede para avisar que as crianças de 0 a... Que idade, pastor? A 8 anos. Pode seguir para o culto. Aqui ao lado. Crianças de 0 a 8 anos. Lara, Esther, Sofia. Amém? Vamos voltar para a leitura? Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vamos orar, meus irmãos? Pai, no nome de Jesus eu quero apresentar a vida da tua igreja nas tuas mãos, apresentar, Pai, também a minha vida. Eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, quando nós vamos falar sobre providência divina é uma doutrina bíblica, é algo que a Bíblia nos ensina acerca de Deus. E a providência divina nada mais é do que mostrar para nós que Deus está no controle do universo, mostrar para nós que Deus não perdeu o controle e Deus não é surpreendido com nenhuma ação que acontece no universo. Nós vimos essa semana, se eu não me engano, semana passada, a respeito do terremoto que aconteceu na Turquia. Aí tem muita gente que postou o vídeo dos pássaros. A Bíblia diz mesmo que eles sentiriam as catástrofes, mas nós sabemos que até esses fatos, até esses ocorridos, isso não está fora do controle de Deus. Tudo isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Tudo isso faz parte do plano de Deus para o cumprimento do propósito dele, para aquilo que ele tem reservado para o seu povo. Muitas vezes, em meio às tribulações, em meio aos desafios, nós podemos até pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não tem nos visto, que Deus não tem olhado para o nosso sofrimento, porque às vezes na nossa perspectiva está demorando demais aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus falou que faria. Mas muitas vezes, meus irmãos, é porque nós não temos paciência para esperar aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que existe a providência divina. A providência divina é aquilo que nós precisamos entender para que nós possamos viver o cristianismo de uma forma como Deus quer que nós vivamos. É por muitas vezes não entender a providência de Deus nas nossas vidas que nós às vezes nos pegamos desesperados,
sem força, desanimados com o Evangelho, porque muitas vezes o mal sobrevém sobre a nossa vida e nós achamos que esse Evangelho pregado, o Evangelho que iria resolver os nossos problemas, que iria resolver a nossa vida, não foi suficiente na nossa vida, então nós procuramos outras formas de agradar o nosso coração. E esse povo aqui, para o qual Deus está agora fazendo um chamado a Moisés, é um povo que está há 400 anos sendo oprimido pelo povo do Egito. Há 400 anos esse povo está sofrendo, tendo que trabalhar sem salário, trabalhando em troca apenas do alimento, porque era necessário alimentar os escravos para que eles pudessem ter força, trabalhando somente para construir algo que não era o propósito da vida deles, não era isso que Deus prometeu quando chamou Abraão, não é isso que Deus disse quando Ele chamou Abraão, dizendo que benditas seriam todas as nações através do povo que viria dele. E por muitas vezes nós vemos na Bíblia sinais de desânimo nesse povo. Nós vemos também no Salmo de número 23, um exemplo de providência divina. Um homem que experimentou a providência divina foi Davi, meus irmãos. Um homem que viu a providência divina na vida dele em todos os aspectos. O Salmo 23, um salmo conhecido por todos, inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, as margens de águas tranquilas me levam, refrigera a minha alma, guiou-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Aqui nós vemos Davi experimentando a providência divina em 3 aspectos. Primeiro, Deus dá a ele descanso, em verdes pastos me faz descansar. Meus irmãos, o descanso nas nossas vidas é uma dádiva de Deus. Muitas vezes eu vejo pessoas se orgulhando de estar trabalhando domingo a domingo, de não ter tempo para nada, de não ter um período para descansar, mas o descanso é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos também desse descanso. Nós precisamos às vezes também parar, respirar e pensar naquilo que Deus nos deu como descanso. Foi isso que Deus falou para o seu povo quando eles estavam no deserto: guardai o sábado é o dia do descanso. O Senhor fez tudo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Então o descanso é algo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Às vezes é necessário descansar. Às vezes nós estamos muito ocupados com muitos afazeres, até mesmo na igreja, nós nos escondemos atrás do serviço e muitas vezes nós estamos sobrecarregados, mas também até no âmbito espiritual da igreja é necessário também que haja descanso, para que nós possamos voltar a fazer o serviço de Deus ainda com mais ânimo. Depois nós vimos no Salmo 23 que Davi recebeu o refrigério na alma. Ele disse: refrigera a minha alma. O que é o refrigério na alma, meus irmãos? O refrigério na alma é algo que nada pode colocar em você, refrigerar a sua alma, a não ser o próprio Deus. Às vezes nós estamos até descansados fisicamente, mas nós estamos com a alma acalorada, uma alma sem refrigério, uma alma cansada. Às vezes nós estamos até carnalmente falando sem fazer nada, mas a nossa alma está cansada. Cansada de quê? Cansada do pecado, meus irmãos. O que traz cansaço à nossa alma é exatamente o pecado. E é por isso que Davi está dizendo: o Senhor me deu descanso, o Senhor agora deu refrigério à minha alma, porque a alma de Davi estava cheia de pecado por causa daquilo que ele havia feito, e agora Deus traz para ele um refrigério, meus irmãos. E é isso que Deus ele quer trazer também na nossa vida. E depois nós vemos que no Salmo 23 Davi vai mostrar que Deus deu para ele uma direção: guiou-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Deus dá descanso, Deus dá refrigério e Deus dá direção. Qual o paralelo que nós podemos fazer do Salmo de Davi com o povo de Êxodo, para o qual Moisés agora está sendo chamado? O paralelo é exatamente esse. Esse povo estava precisando de descanso. Escravo, meus irmãos, não tem tempo para descansar. Às vezes na nossa vida, quando nós falamos assim: eu estou trabalhando igual um escravo, é porque nós estamos trabalhando muito sem descanso.
E esse povo, ele precisava do descanso de Deus, descanso da escravidão, descanso da opressão que eles estavam sofrendo. Esse povo precisava de um refrigério na alma, porque pode ser que muitos deles já tinham perdido a esperança de que Deus faria alguma coisa em prol da vida deles. E esse povo também precisava da direção de Deus. Eles precisavam ser guiados. Eles precisavam de uma direção. Eles precisavam de um propósito. E nas nossas vidas não é diferente, meus irmãos. Se nós não tivermos o descanso de Deus na nossa vida, o refrigério de Deus na nossa alma e a direção de Deus nas nossas vidas como igreja, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Porque o que move a igreja é o propósito da igreja continuar a sua caminhada rumo àquilo que Deus projetou para a igreja. O que Deus projetou para nós como igreja? Deus projetou para nós algo que é muito maior do que aquilo que nós conseguimos conquistar com as nossas próprias forças. Deus projetou para nós algo que está além do nosso entendimento. Deus projetou para a sua igreja algo que nem os olhos viram e nem mãos tocaram, algo que está acima da nossa compreensão, algo que é muito maior do que aquilo que você tem visto com seus olhos nessa terra. O propósito da igreja do Senhor é ser remida e ser levada para o céu. O nosso propósito, meus irmãos, é um dia nos encontrar com esse Cristo e nas mansões celestiais habitar com Ele. Se você como igreja está aqui hoje, se você está aqui em busca de outra coisa, que não seja esse encontro verdadeiro com Jesus, que não seja esse descanso que só Jesus vai nos dar, que não seja esse refrigério que Jesus tem para nos dar, e que não seja a direção do Espírito Santo na sua vida, você veio aqui em vão. Porque nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Aquele povo estava ali como escravo, sofrendo, até que Deus providenciou para eles o quê? Um escape. Esse é o significado da palavra êxodo, significa escape. É como Deus fez o povo escapar daquilo que eles estavam e levou eles para a terra que havia prometido. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós nos encontramos nessa situação de opressão, todas as vezes que nós nos encontramos escravizados, todas as vezes que nós nos encontramos sem direção, sem saber o que fazer, Deus tem sempre um escape para as nossas vidas. Isso é a providência divina. Quando nós não temos mais recursos, quando nós não temos mais o que fazer, quando nós não temos uma direção, Deus entra com providência e nos dá o escape necessário para que nós possamos novamente entrar nos trilhos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus, Ele não é um Deus que está ausente às nossas necessidades. Deus, Ele não está ausente no seu sofrimento. Deus não está ausente naquilo que você está passando. A palavra de Deus diz que Deus vê as nossas aflições e se compadece do nosso cansaço. Foi o que Deus disse a Moisés: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Um Deus tão grande, um Deus tão magnífico, olha para pessoas em situação de opressão, e Ele consegue ter compaixão dessas pessoas. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, Ele tem visto o que você tem passado. Eu sei, nenhum de nós aqui está vivendo uma escravidão física, nenhum de nós aqui tem sido oprimido fisicamente, mas muitas vezes o diabo está usando coisas da nossa vida para nos oprimir. Ele tem nos colocado em situações que nos fazem às vezes nos sentir cansados, oprimidos, que nos faz sofrer, porque muitas vezes nós vemos que nós ainda não estamos no padrão que nós deveríamos estar.
Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus entende o seu processo, Ele entende o seu processo de caminhada, e Ele quer te levar para um lugar de descanso, Ele quer te colocar num lugar de refrigério, Ele quer te dar segurança de ter um futuro. Meus irmãos, antes de vir para a igreja, antes de conhecer Jesus, eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Eu ficava sempre pensando o que é que vai ser da minha vida. O que é que vai ser da minha vida? Eu cresci na rua. Tinha minha avó, mas minha avó não dava conta de tomar conta de mim. Eu passava ela para trás. Eu enganava ela. Falava que estava Quinta Avenida, estava lá no Mendes Pimentel, no Central, tudo é lado. E às vezes quando eu parava para pensar no futuro, isso me doía. Porque muitas vezes nós olhamos para outras pessoas na nossa idade, e às vezes os pais já têm tudo preparado para eles. O pai já tem a faculdade que o filho vai fazer. O pai já tem o carro para o filho quando ele ir para a faculdade. O pai já tem tudo preparado para o filho. E muitas vezes, quando eu olhava para a minha vida, eu falava assim, nem pai eu tenho, como é que eu vou conseguir alguma coisa? Quem que vai me colocar nos trilhos? Quem vai me ajudar? E eu me lembro que uma das coisas que mais marcou a minha vida no meu encontro com Jesus foi isso. A partir do momento que eu encontrei com Jesus, foi como se tudo tivesse mudado. Foi como se agora eu tivesse uma direção. Aquele que não sabia para onde está indo, agora tem uma direção, sabe para onde está indo. E é por isso que eu me apeguei tanto à palavra de Deus. Porque eu sei o destino para o qual o Pai me deu. Eu sei para que Deus me criou. Eu sei o chamado que Deus tem na minha vida. E na vida da igreja não pode ser diferente. Nós temos que olhar para Deus e entender se o que o Senhor tem reservado para mim. Às vezes nós sentamos na igreja e nos sentimos confortáveis em não fazer nada, em simplesmente sermos fregueses da igreja. Ah, o louvor não me agradou hoje, não é para te agradar. Ah, a palavra que o Dari pregou não me agradou, não é para te agradar. Muitas vezes o papel do pregador não é trazer consolo, mas é trazer juízo de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar essa direção de Deus. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. A partir do momento que Deus revelou o propósito dele para a minha vida, as coisas mudaram, as coisas se abriram, porque eu parei de andar em círculos como o povo no deserto, mas agora eu tinha uma direção e um caminho para o qual eu tinha que prosseguir. Por mais que muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos cansados, por mais que muitas vezes nós queiramos desistir, o Senhor está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e dizendo que nós podemos caminhar mais uma milha. Às vezes é difícil compreender porque Deus age de certas formas, mas é inegável que Ele se importa com o seu povo. Às vezes é difícil compreender porque que Deus permite as guerras. Às vezes é difícil compreender porque Deus permite a fome. Às vezes é difícil compreender porque Deus permite os assassinatos, os roubos, os crimes, tantas coisas que nós vemos. Às vezes é difícil compreender, mas nós como igreja precisamos ter firmado em nosso coração de que todas as coisas estão no controle de Deus e de que nada foge daquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, de que nada foge do controle de Deus. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, tudo que tem acontecido na sua vida, por mais que você ache que não é de Deus, que é muito ruim, eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus diz que isso está cooperando para o seu bem. É difícil compreender o bem quando o mal sobrevém sobre as nossas vidas. Nós vemos a história de Jó,
que muitas vezes tentado a desonrar a Deus, a blasfemar contra o Senhor, ele falou: não, eu não vou blasfemar, porque quando o Senhor trazia o bem sobre a minha vida eu era grato, mas agora Ele está trazendo o mal e eu continuarei grato, porque nada eu trouxe, nada eu vou levar dessa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos entender que as coisas que estão acontecendo estão cooperando para o nosso bem. Se não está cooperando para o seu bem, ou é porque você não ama a Deus, ou é porque você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Quantas coisas aconteceu na minha vida que eu falei: nossa, isso é ruim demais, Senhor, isso é muito ruim. Mas depois, quando passou algum tempo, alguns meses, alguns anos, eu pude perceber que aquilo ali me fez crescer diante de Deus. Aquilo ali aumentou a minha fé e me deu força para poder caminhar mais um pouco. Então, meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele viu o sofrimento do povo, nós vemos que Deus ouviu o clamor, e nós vemos que Deus se compadeceu daquele povo. Deus, Ele vê o seu sofrimento, Deus, Ele ouve o seu clamor, e Ele se compadece também das suas causas. Depois nós vemos que Deus, Ele tem preparado para nós um lugar de refrigério. Deus, vendo a necessidade do seu povo, diz que tem para eles uma terra preparada para que eles possam gozar da prosperidade que Deus tem para eles. Uma terra que mana leite e mel. Todas as vezes que a Bíblia diz de uma terra que mana leite e mel, ela está dizendo para aquele povo: eu tenho uma terra para vocês, que vocês não sentirão necessidade de alimento. Vocês serão alimentados, vocês terão o que comer, e essa terra produzirá para vocês aquilo que vocês necessitam. A providência de Deus, meus irmãos, não é dar a nós coisas para que nós nos tornemos pessoas esbanjadoras. Não. A providência de Deus na nossa vida é nos dar o necessário para servir a Cristo. Deus, Ele sempre nos dá o necessário, meus irmãos, aquilo que nós precisamos. Às vezes nós podemos olhar para a nossa vida e falar que nós necessitamos de mais alguma coisa, mas Deus, todas as vezes que Ele olha para nós, Ele sempre nos dá o necessário para continuar. Vejamos em Êxodo. O povo sai do Egito, Deus dá a eles o escape, só que esse povo ainda é um povo impuro, esse povo ainda é um povo cheio de pecado, esse povo ainda é um povo sem lei. E nós vemos que Deus manda Moisés vai até o monte, e Deus dá as tábuas da lei. O povo desobedece, Moisés vai lá, quebra as tábuas da lei. Aí Deus fala assim: você vai subir de novo, agora você vai escrever por conta própria. Moisés escreve as leis, traz para o povo, lê a lei para o povo entende a lei de Deus, vê o parâmetro de Deus para a santificação. Deus, sabendo que aquele povo era um povo pecador, que não conseguiria suprir, que não conseguiria se santificar através da lei, Deus cria mais um escape para esse povo. Que escape é esse? Deus cria a oferta de sacrifício naquele momento, para aquele povo. Deus mostra para eles uma forma de se santificar. É por isso que Deus, no Antigo Testamento, Ele faz uma sombra com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas eram purificadas do seu pecado através do sacrifício a animais, tornavam eles puros cerimonialmente. E no Novo Testamento, meus irmãos, nós só somos puros porque Jesus morreu no nosso lugar. Através do sangue dele, nós recebemos a purificação. Então, meus irmãos, nós vemos que existe um paralelo. Deus, Ele olha para a fraqueza humana. Ele vê que era impossível seguir todas aquelas leis, todas aquelas ordenanças, 612 ordenanças ou 613, não sei o número exato, mas eram muitas leis e que era impossível andar certinho como a lei mandava. Então Deus, Ele cria a oferta de sacrifício para que Ele pudesse habitar no meio daquele povo. No meio da igreja não é diferente, meus irmãos. Nós somos falhos.
nós temos pecados, nós pecamos todos os dias, nós erramos, mas Deus, Ele nos limpou com o sangue de Jesus, e é isso que nos torna dignos diante de Deus. É por isso que Deus recebe o nosso louvor, não é porque nós cantamos bonito, é por isso que Deus nos aceita pregar a palavra dEle, que é uma palavra santa, incorruptível. É porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, e Ele nos capacita a nos apresentar diante de Deus com ousadia. Ele nos capacita a nos apresentar diante de Deus como santos de Deus. A nossa santidade não está em nós, a nossa bondade não está em nós. Tudo pelo qual nós fazemos de bom para as pessoas, toda a forma que nós agimos de alguma maneira para levar o Evangelho, é porque Jesus nos capacita a fazer essas coisas. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus, Ele nos coloca em uma posição, através daquilo que Ele faz na nossa vida, porque nós mesmos, através das nossas forças, através daquilo que nós podemos fazer, através das nossas capacidades, nós não seríamos capazes de nos manter de pé diante de Deus, nós não seríamos capazes de nos manter santos diante de Deus, nós não seríamos capazes de justificar a nossa vida diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que todos os atos da nossa vida é um ato da providência de Deus. Não somente quando nós estamos precisando de um dinheiro, ou quando nós estamos passando por alguma dificuldade e aparece aquela providência, não. A providência de Deus é muito maior do que tudo isso. A providência de Deus é manifestar no nosso meio, através da encarnação de Cristo, a salvação para o seu povo. Meus irmãos, Jesus já te deu tudo o que você precisa. Nós não precisamos de nada mais do que Jesus. O homem que encontra Jesus, ele vai ser saciado em todas as áreas da sua vida. Em Jesus nós encontramos saciedade para todas as áreas da nossa vida. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós nos encontramos com o coração contrito, com o coração quebrado, mas se nós nos apresentarmos diante de Jesus, de maneira nenhuma Ele vai nos rejeitar. Ele vai nos receber no braço dEle e vai nos dar o refrigério que nós necessitamos para prosseguir. Jesus é tudo que a igreja precisa. Nós não precisamos de mais nada. É bacana a gente desligar a luz na hora do louvor, a gente coloca uma música de fundo, a gente está experimentando isso hoje. Mas se não tiver Jesus, as pessoas vão ser convencidas pela emoção. Mas quando Jesus entra na história, as pessoas são convencidas no Espírito. E uma vez que uma pessoa é convencida pelo Espírito Santo, não tem como mais tirar essa pessoa da mão de Jesus. É o que diz João 10. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Quando elas estão no meu braço, eu as protejo e ninguém as tira de mim. Ninguém, meu irmão, pode te afastar de Jesus. Ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Porque a salvação de Jesus é feita na nossa vida de uma única vez. O sacrifício de Jesus, ele é único e válido nas nossas vidas. Então nós precisamos ter confiança e uma consciência pura diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina e nos capacita, meus irmãos, a viver isso, a viver uma vida de santidade. A santidade na nossa vida, ela só é alcançada através de Jesus. Não tem outro método para encontrar a santidade, para se tornar santo, a não ser se aproximando de Jesus. E por último, Deus, ele dá a direção para o seu povo. O povo que antes estava sem direção, agora tem alguém para libertá-los, vindo da parte de Deus. E Deus também não deixou o seu povo desamparado. Todas as pessoas e lideranças que Deus levanta na nossa vida, é para poder nos ajudar a servir a Deus de uma maneira melhor. Deus, ele viu a necessidade que esse povo tinha de uma direção,
Então ele levanta Moisés e ele diz a Moisés que ele era a pessoa certa para tirar aquele povo da escravidão que eles estavam vivendo. Deus escolhe Moisés, ele chama Moisés. O engraçado é que nós não vemos na Bíblia em nenhum momento Moisés procurando por Deus. Foi Deus que foi até Moisés e revelou o propósito a Moisés. Foi Deus que foi até Moisés e falou assim, ó, Moisés viu a sarça queimando, chegou lá, ficou curioso, porque a sarça não parava de pegar, não se consumia, ela estava pegando fogo, mas não se consumia. E Moisés, curioso com aquilo, ele se aproxima de Deus e ele pergunta quem está ali. Então Deus se revela a ele como o grande eu sou. Então, meus irmãos, todas as vezes que Deus nos dá uma pessoa para nos liderar, uma pessoa chamada por Deus, nós devemos seguir esses caminhos, porque nós estamos seguindo o próprio Deus quando nós fazemos essas coisas. Nós vemos que esse povo, eles não tinham uma liderança específica, eles não tinham um modelo de construção, mas agora Deus dá para eles uma direção e um lugar definido para o qual eles deveriam chegar. O que Deus fala para eles? Eu darei a vocês uma terra que mana leite e mel. E Jesus também falou algo com nós. Jesus também fala algo com nós. Jesus também fala que está indo preparar um lugar para nós. Se aquele povo viveu naquele tempo com base na promessa de encontrar a terra prometida, nós temos que viver esse tempo com base na promessa de encontrar a terra prometida que Deus tem para nós. Muitas vezes nós fazemos como aquele povo. No caminhar, Gilson, nós nos encontramos num deserto e as dificuldades do deserto nos fazem, às vezes, questionar se realmente Deus está conosco. Mesmo vendo a nuvem de fogo à noite e a nuvem para tampar o sol de dia, muitas vezes nos faz questionar se Deus realmente está conosco. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus está conosco e Ele nos chamou e tem preparado lugar para o seu povo. Então nós precisamos seguir a nossa vida nessa direção. Os israelenses começaram a sentir falta da antiga vida, mas nós fomos chamados para viver uma nova vida. Nós, meus irmãos, nós somos chamados para viver uma novidade de vida. O Dari de ontem, de hoje, não pode ser o mesmo Dari de amanhã. Não, amanhã eu tenho que viver uma novidade de vida. A igreja de ontem não pode ser a igreja de amanhã. Nós temos que viver novidade de vida. Como o pastor disse de manhã, não que nós iremos viver procurando sempre coisas novas na Bíblia. O evangelho pregado de Jesus, de Gênesis, vamos voltar mais um pouco. Lá em Gênesis 3,15, até o evangelho que nós estamos pregando hoje, ainda é o mesmo evangelho. Que evangelho é esse? Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos encontrar com Deus e termos a nossa salvação garantida. A garantia da sua salvação é Jesus. E talvez muitas pessoas não foram chamados nessa terra, talvez, para adquirir grandes riquezas. Talvez muitas pessoas nessa terra não foram chamados para ter uma faculdade. Talvez muitas pessoas nessa terra não foram chamados para se casar, ter filhos. Deus, Ele tem um propósito específico para cada pessoa. Mas o grande propósito que nos une é o propósito de fazer o nome de Jesus conhecido em todos os lugares. É por isso, meus irmãos, que nós devemos sempre fazer esse paralelo. Talvez, como eu disse no início, você não seja um escravo físico. Você não tem visto alguém vindo e te mandando fazer algo. Você não tem visto alguém te obrigando a trabalhar. Mas talvez você tenha sido um escravo espiritual. A palavra de Deus diz em João 8, 32, 34, vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus falando para eles. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo
do pecado. Engraçado que o povo esqueceu da escravidão que eles passaram no deserto, no Egito. É engraçado que eles esqueceram do momento em que eles foram para a Babilônia, levados à força. É engraçado que eles esqueceram aqui que eles estavam sob o domínio de Roma. Nós, meus irmãos, às vezes nos esquecemos facilmente de onde Deus nos tirou. E por esquecer de onde Deus nos tirou, nós muitas vezes achamos que nós nunca fomos escravos. Nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas que não têm uma vida com Cristo, que não estão vivendo hoje um momento com Deus, e nós nos esquecemos que no passado nós também fomos escravos como eles. Nós esquecemos que muitas vezes nós somos tão ruins quanto eles. É por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar com compaixão para essas pessoas, porque toda pessoa que não encontrou Jesus, que não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele é um escravo do pecado. Ele está sob o domínio da escravidão, porque ele não faz o que quer, mas ele faz aquilo que a sua carne e o pecado manda. Ele anda segundo aquilo que o mundo rege. Ele faz aquilo que ele quer, aquilo que a carne quer fazer. Então ele não está sob o controle da sua vida, por mais que eles acham. Por mais que muitas vezes as pessoas questionem: ah, mas você não pode fazer nada porque você é da igreja, você não pode fumar, você não pode ir na festa dançar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eles acham que somos nós que vivemos uma escravidão, mas é pelo contrário, eles é que estão debaixo da escravidão do pecado. E meus irmãos, a palavra que nós estamos trazendo, a palavra da verdade que Jesus está dizendo: conheçam a verdade vos libertará. Essa é a verdade que tem o poder de libertar aqueles que estão debaixo do jugo do pecado. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Timóteo vai dizer: pregai o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não tem hora boa para pregar o Evangelho. O Evangelho é pregado quando dá. Não tem hora boa. Toda oportunidade é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos. Sem Jesus não há refrigério para a nossa vida. A palavra de Deus diz em João 14, 27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. O mundo, com suas notícias, querem nos amedrontar, querem nos fazer parar. Mas Jesus, ele está dizendo que em meio às aflições, é isso que esse texto está dizendo. Quando ele diz assim, ó: eu deixo a minha paz a vocês, mas eu não dou a paz como o mundo dá. É uma paz diferente. É uma paz que não depende do que está acontecendo à nossa volta. É uma paz que não está olhando para o nosso exterior, mas é uma paz que nasce no nosso interior. É uma certeza de que se tudo isso acabar, Jesus voltará e buscará a sua igreja. É isso que tem que nos dar paz, meus irmãos. Não é o dinheiro, não é uma casa, não é uma vida bem-sucedida, nada disso é capaz de trazer paz em momentos de aflições. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos uma paz que vem de dentro do nosso coração, que nasceu pelo Espírito em nós, e é essa paz que Jesus tem para a sua igreja. Nós precisamos também, meus irmãos, para concluir, da direção de Jesus. Isaías 48, 17 vai dizer: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui dentro, que abriram mão de alguma coisa por causa do chamado, talvez não queriam viver a vida que estão vivendo hoje. Não porque não gostam de fazer o que está fazendo, mas porque talvez planejou algo diferente, porque talvez tinha uma expectativa diferente da vida. Mas, meus irmãos, eu venho te dizer
que é por causa da providência de Deus que você está vivendo o que você está vivendo hoje. O que a Bíblia nos diz é que se nós estamos no lugar em que nós estamos, é porque Deus providenciou isso para nós. Se nós estamos passando por o que nós estamos passando, é porque Deus providenciou isso para as nossas vidas. Então a providência de Deus nas nossas vidas não é só quando o bem sobrevém, mas também quando as coisas más sobrevêm sobre a nossa vida. Mas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, é algo que está cooperando para a nossa saúde espiritual, para que nós possamos crescer e caminhar dia após dia na presença do Senhor. É por isso, meus irmãos, que o nosso Redentor, o Santo de Israel, o Deus, Ele nos ensina o que é melhor para nós. Porque nem o que é melhor para nós sabemos. É por isso que nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos da providência de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da providência de Deus para que nós possamos alcançar a salvação em Deus. Porque se Jesus não fosse providenciado na cruz para nós, qualquer coisa que nós tivéssemos feito não serviria para a nossa salvação. Porque se Deus não tivesse aparecido a Moisés lá no Horebe, se Deus não tivesse aparecido a Moisés na sarça, aquele povo não teria recebido o escape necessário para sair da escravidão. Por isso que nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Aquele povo que estava sendo escravizado, ele era povo de Deus, não era? Eram israelenses, não eram? E mesmo assim eles estavam sofrendo com opressão. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós de alguma forma fazemos algo para a igreja, mas mesmo assim nós estamos escravizados. Mesmo assim nós estamos nos sentindo oprimidos. Talvez por causa do pecado, talvez por causa de algo que você fez no passado, e Deus já te perdoou e você não consegue se perdoar. Talvez você que está me escutando aqui, você está ouvindo falar sobre Jesus hoje, e hoje no seu coração essa palavra tem feito sentido. Hoje no seu coração está fazendo sentido essa palavra, que você precisa de Jesus na sua vida. Talvez muitos aqui estão ouvindo essa palavra e pensando assim: eu preciso me reencontrar com o Senhor, eu preciso viver de novo aquilo que um dia eu já vivi com Deus. Antigamente eu orava mais, eu pregava mais, eu falava de Deus com os meus amigos, eu falava de Deus com as pessoas, e talvez seja esse o momento que Jesus quer com você, meu irmão. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Jesus ele vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Jesus não está dizendo isso para pessoas não convertidas, mas Jesus está dizendo isso para a própria igreja. E talvez na nossa individualidade, talvez nos muitos afazeres da nossa vida, talvez nas muitas coisas pela qual nós estamos trabalhando, talvez nós estejamos cansados, talvez nossa alma está desesperada, talvez nós não entendemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, talvez nós não entendemos por que certas coisas têm acontecido com a gente, mas talvez essa seja a noite que Jesus quer dizer para você abrir a porta do seu coração. Talvez seja necessário você abrir a porta do seu coração e dizer para Jesus que você está pronto para receber Ele no seu coração. Talvez você tenha muito tempo que frequenta a igreja, mas no seu coração ainda nunca fez sentido essa palavra. Você nunca sentiu um desejo pelas coisas de Deus. E meus irmãos, o que move o coração da igreja é a presença do Espírito Santo.
se Jesus não estiver dentro de nós, se não houver no nosso coração um desejo por buscar a Deus, há algo de errado com a nossa fé. Nós precisamos repensar os nossos caminhos. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Direto, meus irmãos, eu tenho que fazer isso na minha vida. Direto eu tenho que falar assim: Senhor, eu estou muito preocupado com os meus projetos, eu estou esquecendo do projeto do Senhor. Eu estou muito preocupado com aquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia, que hoje não deu tempo nem de eu orar. Quando na verdade a oração deveria ser o nosso primeiro start do dia. Nós não deveríamos começar o dia sem orar. John Wesley dizia que antes de sair ele orava pelo menos umas 2 horas, porque ele tinha medo de ser tragado por Satanás. E às vezes nós não tiramos nem 5 minutos para falar com Deus: Senhor, estou saindo de casa, abençoa, Senhor, o que eu estou indo fazer. Vai na frente, Senhor, abre caminho para que as pessoas possam receber o Evangelho. Abra caminho, Senhor, para que eu possa ser profeta de Deus na vida de alguém. Então, meus irmãos, muitas vezes como igreja nós devemos repensar se nós estamos seguindo para a Nova Jerusalém ou se nós estamos seguindo para os nossos próprios projetos. Deus, Ele já providenciou tudo o que você precisa. Deus já providenciou tudo o que você necessita para o servir. Você não precisa de mais nada para fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Ah, Dari, eu não vou começar a pregar não, porque ainda falta eu fazer isso. Quando eu resolver isso eu faço. É igual eu pensando em ir para a academia. Todo dia eu invento uma desculpa nova. Ah, quando eu operar o joelho, agora eu operei o joelho. Ah, deixa passar 90 dias. Ah, deixa isso acontecer. Mas eu preciso disso, meus irmãos. Assim como nós, como igreja, nós precisamos todos os dias da providência de Deus. A única coisa que você precisava para servir a Deus já foi providenciado para você. E nessa noite talvez seja um momento que Deus quer se reencontrar com você. Eu quero te convidar a fechar os olhos enquanto o ministério de louvor canta. Seja sincero com Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços
no nome de Jesus eu te apresento a tua igreja, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que cada um aqui está vivendo, Pai. O Senhor sabe o que passa no coração de cada pessoa aqui, Pai, no individual. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor esteja recebendo, Pai, o clamor de cada um aqui, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar mostrando o propósito, Pai, para o qual o Senhor chamou cada um que aqui está, Pai. E aqueles, Pai, que já receberam no coração o teu propósito, Pai, para que eles possam viver de maneira digna aquilo para o qual eles foram chamados, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Pai, para que o Senhor esteja despertando, Pai, aqueles que estão frios, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Pai, muitas vezes amortiçados pelo pecado, Pai. Que no nome de Jesus eles possam receber o renovo do Teu Espírito Santo, Pai. Nós sabemos, Pai, que todas as coisas, Pai, têm cooperado para o nosso bem. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos dá essa tranquilidade, nos dá esse descanso, Pai, nos dá esse refrigério, Pai, e nos direciona, Pai, no caminho para o qual nós devemos seguir, Pai. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Recaio de novo em tuas mãos, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí? Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Em nome de Jesus.